Esses dias estava eu conversando com alguém e a gente estava falando sobre criar coisas, sobre inventar coisas, sobre fazer coisas novas. E eu conversei muito com essa pessoa sobre explorar valores criativos, né? E a própria decisão de eu ter decidido criar, né, e gravar aqui para o YouTube foi uma das formas que eu encontrei de explorar um valor criativo meu que estava ali, escondido. Isso me ajudou de muitas maneiras, né? E uma delas foi gastar meu tempo livre, geralmente tempos de solidão, geralmente tempos de pensar besteira demais, geralmente que tem aquela frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então eu pensei, posso usar o meu tempo livre de forma útil. E encontrei um valor criativo para isso, que foi criar conteúdo, expor minhas ideias. Isso me fez mudar muita coisa nos meus próprios hábitos na minha vida, inclusive ler mais, ler livros, para trazer para vocês, para gravar, para falar. E aí você vê como que um valor criativo pode mexer na sua rotina, pode mexer na sua forma de viver, na sua forma de enxergar as coisas, né? Não quer dizer que todo mundo tenha que criar um canal no YouTube. Todo mundo pode, se quiser. Mas, às vezes, o seu valor criativo pode ser que seja outro. Às vezes pode ser aprender a tocar violão, aprender a tocar teclado, ou qualquer outro tipo de instrumento, pintar uma tela, jogar futebol, criar coisas com os amigos. Valores criativos, criatividade, tirar da imaginação. E acaba que nessa de se tornar um valor criativo, acaba que isso se torna um hobby para você, depois um hábito, e termina que possa ser que o próprio valor criativo devolva algo para você. Seja de forma financeira, seja de forma de relacionar-se com pessoas, e conhecer pessoas, se comunicar melhor. E era uma das dificuldades que eu tinha, era justamente me comunicar. Como que eu iria perder esse medo de falar em público, de falar sobre assuntos que estavam na minha cabeça e eu não conseguia expressá-los, expor. Mas, um belo dia eu me desafiei. O fato de eu estar com essa camisa aqui, ser e envelhecer, não é à toa. Esse foi um dos primeiros projetos que eu participei aqui na faculdade, em que a gente pôde acompanhar um grupo de idosos, que estão ali na melhor fase da vida. E esse grupo era bacana porque a gente passou mais de um ano com ele, foram 3 semestres, e uma das experiências mais incríveis da minha vida, né? Uma experiência que me fez repensar a forma que eu me comunicava, a forma que eu falava, a forma de atender as pessoas, de dar atenção às pessoas. Então, tudo isso foi mudando. O Ser e Envelhecer é um projeto que já existia, chamado Envelhecendo com Saúde, e o nosso grupo chegou para dar uma roupagem nova com a nossa cara. E aí a gente criou a camisa, criou a logo. E por que eu estou falando disso? Porque às vezes a vida ela vai nos oferecer desafios, vai nos desafiar realmente. Às vezes a vida vai te colocar em lugares que muitas vezes você pediu, mas você está lá naquele lugar, mas você percebe que não era como você tinha pedido. E aí a vida vai e te surpreende. E a questão é o seguinte, como você reage a tudo isso? Eu tentei fazer isso de forma criativa, reagir buscando um valor criativo. Criar conteúdo, postar vídeos. Muita gente faz isso, por exemplo, tinha uma senhora muito querida no grupo, que um dos valores criativos dela era cuidar de orquídeas. Eu até fico assim, né, lembrando, muito feliz por lembrar dela nesse vídeo também. E ela dizia muito que nos seus momentos sozinha,
ela encontrava ali companhia com suas orquídeas, com suas flores, e ela se sentia bem em cuidar, de vê-las crescendo, de ver que seu trabalho produzia algo. Mas o mais interessante aí é que tudo isso dava sentido para a vida dela. Geralmente no envelhecimento a gente lida, com pessoas que têm aquela síndrome do ninho vazio. A pessoa envelhece, os filhos estão casados, morando sozinho. Quando um dos cônjuges geralmente falece, a pessoa está sozinha. Ou quando estão um casal sozinho, ainda assim a solidão está lá. E essa síndrome do ninho vazio é como se os filhos abandonassem o ninho. E aí as pessoas elas têm que lidar com a sua própria solidão. Muitas delas conseguem passar por isso de maneira magnífica, criando valores, criatividade, criando oportunidade, tirando coisas da imaginação. Como eu disse, pode ser um hobby, pode ser aprender a tocar instrumentos, pode ser cuidar de flores, pode ser costurar, fazer crochê, pode ser escrever poemas, textos, pode ser desenhar, pode ser o que for. O importante é que estejamos vivendo a própria realidade. O importante é que procuremos buscar sempre viver de fato, sair mais das redes sociais, abandonar a rolagem de tela ali frequente e buscar o contato real. A logoterapia é interessante porque ela traz essa ideia de trazer aquilo que é interior para transcender para algo exterior, que geralmente está relacionado a outra pessoa. Mas, mesmo assim, posso te dizer que ninguém escapará de uma coisa chamada solidão. Ela vai bater na minha, como já bateu muitas vezes, na sua e na de quem for, na porta de quem for. E na hora que ela bater, como você vai reagir a ela? Criando, aceitando, sendo passivo ou sendo proativo? A pergunta que fica é essa, mas há algo em tudo isso. Essas coisas trazem propósito, trazem sentido, trazem significância a tudo que fazemos na nossa vida e elas contribuem para o crescimento não só pessoal, mas espiritual, psíquico e biológico. Muitas pessoas têm o hábito de correr em determinado horário e nesse horário escutar música, pensar em escrever algo. Não sei, podem ser muitas coisas. Mas queria te provocar, como eu gosto muito da palavra provocação, no bom sentido da palavra, Queria te provocar a criar algo. Quanto tempo faz que você não criou algo como uma criança mesmo? Engraçado, Criar, criança, cria. Tudo vem da criação. Quando você se permitiu criar algo? Quando foi isso? Se você não lembra, está aí a oportunidade de você tirar algo da caixinha e colocar na realidade. Para quem tem filho, pode ser com seus filhos, tempo de qualidade. Para quem é sozinho, quem é solteiro, para quem é adolescente, para quem é independente. Todos nós temos essa capacidade de ir além, de transcender tudo isso. Espero que você aceite esse puxão de orelha e crie algo de verdade. Crie algo, você não sabe o que está perdendo. Pois é, e anoiteceu. Simbora, assistir aula agora.